Dando continuidade ao assunto de aplicação de vatímetros para medição de cargas trifásicas, vamos ver agora o método dos dois vatímetros. Esse método ele somente é aplicado quando você tem a carga a três condutores, certo? Quando você tem o quarto condutor, o condutor neutro, aí já é obrigado a usar 3 vatímetros. Mas, porém, se a sua carga for trifásica, três condutores, obrigatoriamente vai ter que ser o método com 2 vatímetros. Então, esse método é basicamente, você pode aplicar ele para um motor de indução, por exemplo, que é uma carga trifásica, né? Que tanto pode estar em estrela ou triângulo, mas ela só tem três condutores. Tá? Então, a gente está vendo na tela aqui uma carga trifásica em estrela e tem 2 vatímetros nela. Tem esse vatímetro WA, que está na linha A, então ele está medindo a tensão VAB e a corrente de linha IA. Já o vatímetro da fase C, esse WC aqui, ele está lendo a tensão VCB e a corrente de linha IC. Então, a gente está vendo que a fase B, que não tem vatímetro, ela está servindo de referência de potencial das duas linhas que têm o instrumento. Então, o objetivo desse vídeo agora é mostrar o quê? Que se a gente instalar esses dois vatímetros do jeito que está aqui, esses dois instrumentos vão conseguir ler a potência total que é consumida por essa carga. Certo? Então, o que, que a gente tem? A gente tem que a potência total consumida pela carga em estrela, igual está na figura, é dada pela essa equação 2.24. Ou seja, na fase A a gente tem essa leitura, né? VAO que multiplica IA conjugado. Né? Na fase B a gente tem VBO que multiplica IB conjugado. E na fase C, VCO que multiplica IC conjugado. Obviamente que tem que tirar a parte real de todas elas, certo? Então aí a gente teria a potência total consumida pela carga. No entanto, a leitura desses dois instrumentos que está aqui, que a gente está vendo que está nessas linhas, né? Então, que é o WA que lê VAB e IA, e WC que está lendo VCB e IC, qual vai ser a leitura deles? Então, vai ser essas duas expressões aqui, 2.25 e 2.26. Essas são as leituras dos vatímetros. Tá? Então, é que a gente quer provar que a soma dessas duas leituras dá a potência total, que seria essa de cá. Então, o que, que a gente já pode fazer aqui? A gente pode decompor essas tensões VAB e VCB. Certo? Então, VAB pode ser dada por VAO menos VBO e VCB vai ser VCO menos VBO. Da onde é que vem isso daí? Isso vem aqui do triângulo de tensões, certo? Obviamente lá na nossa figura não está o ponto neutro, né? Porque não tem o condutor neutro, mas é como se fosse esses triângulos aqui. Então aquela decomposição de tensões a gente pode obter ela através desses triângulos, né? Que mostram os diagramas de fasores de tensão. Voltando aqui, né? Então a gente decompõe VAB igual desse jeito que está aqui e VCB igual desse jeito que está aqui. Então o que, que a gente tem nas leituras dos vatímetros então? A gente vai ter que para a leitura da fase A seria isso e para a fase C seria isso de cá. Só que a gente pode ver o seguinte, esse termo aqui, ó, VAO vezes conjugado de A. Isso daqui é a potência, né, consumida na fase A. Aqui embaixo a gente tem VCO vezes IC conjugado. Então, isso aqui é a potência consumida na fase C. Então, esses dois termos aqui, eles já estão definidos. É aquilo que é consumido tanto na linha A quanto e na linha C. Agora, essas duas parcelas, ó, VBO vezes IA conjugado e VBO vezes IC conjugado, a gente falta saber o que, que eles são. Se a gente conseguir provar que esses dois termos aqui representam
a potência consumida na fase B, então está resolvido o nosso problema, né? Porque lembrando, a gente quer mostrar que a soma dessas duas leituras de watímetro corresponde à potência total. Então vamos ver quem são esses termos aqui, certo? Então vamos chamar aqueles dois termos de potência restante, que a gente não sabe quem é, certo? Então a gente pode fazer o seguinte, ó, VBO aparece nessa parcela e nessa parcela. Então vamos botar ele em evidência aqui, certo? Então ficou a soma de IA conjugado mais IC conjugado. Porém, isso daqui, o que vem a ser para a gente, a soma dessas duas correntes? A gente sabe que numa carga em estrela a 3 condutores, a soma das 3 correntes de linha é nula, certo? Então, a gente pode substituir esse IA mais IC por menos IB, certo? Então, a gente pode substituir o menos IB aqui dentro. Aí, o que a gente tem? Né, que a nossa potência restante, né, que falta saber quem que é VBO vezes IB conjugado. Aí esse menos aqui a gente passa ele para fora, né, que aí fica menos com menos fica mais, e a gente tem que a potência restante, o que vem a ser? VBO vezes conjugado de IB. Então isso, a gente viu que a potência restante nada mais é que a potência consumida na fase B, certo? Então está resolvido o nosso problema. Por quê? A gente viu aqui em cima que a soma dessas duas leituras aqui, ó, a gente tem a fase A, a potência consumida na fase a potência consumida na fase C, e a gente provou agora que esses dois termos representam a potência consumida na fase C, certo? Que é isso que a gente queria provar aqui, ó, né? Que a potência a soma das duas leituras representa a potência total para essa carga trifásica, certo? Então, com isso, né, foi demonstrado que a gente tem que é a potência total, né, para uma carga trifásica, 3 condutores. E quando a gente usa os 2 watímetros, né, a soma das duas leituras representa a potência total, certo? Então, isso daqui a gente fez para carga em estrela, poderia ser para carga triângulo também, certo? Ou outra forma de ver é que toda carga em triângulo pode ser convertida numa estrela, né, e vice-versa, e resolver fazer a dedução da mesma forma. Tá certo? Então, quando você tem algum watímetro desses mais modernos, esses eletrônicos totalmente digitais, e quiser medir uma carga 3 condutores, internamente ele funciona como se fossem esses 2 watímetros que a gente colocou monofásicos aqui, tá certo? Então no próximo vídeo a gente já vai ver uma aplicação dessa técnica dos 2 watímetros, tá? Só vamos lembrar o seguinte, que na instalação, certo, dos instrumentos, você coloca um watímetro numa fase, outro watímetro em outra, aí a fase que não tem um instrumento, ela serve de referencial de tensão para as linhas que tem o watímetro, tá ok? Então essa é a maneira de se instalar.